Olá, pessoal. Então, hoje, em mais uma aula referente à nossa unidade de currículo sobre logística. Na aula anterior, a gente falou sobre modais de transporte e agora a gente vai falar, então, sobre a integração dos tipos de transporte, né? A gente pode ter transportes intermodal e multimodal, ou seja, quando eu não consigo fazer a entrega da mercadoria usando apenas um único meio de transporte. E isso é extremamente comum no Brasil, devido à nossa extensão territorial, né? E também é uma realidade mundo relacionada à necessidade de exportações e exportações, né? Então, para levar mercadorias de um continente para o outro, de um país para o outro, é muito comum que a gente precise utilizar mais de um modal de transporte, mais de um meio, né? Para que eles servem, então, né? Devido à expansão dos mercados, é muito comum, então, que uma carga precise de diferentes tipos de transportes, né? E essa integração ela pode ocorrer através de dois mecanismos, que é a intermodalidade e a multimodalidade, tá? Em qualquer um dos casos, a gente está se referindo a utilizar mais de um meio de transporte, ou seja, vou precisar utilizar caminhão, trem e navio, ou só trem e navio, ou avião e caminhão, enfim. Sempre que eu utilizar mais de dois ou mais meios de transporte, eu estou fazendo uma integração de transportes. O objetivo disso, em primeiro lugar, é ganhar agilidade e maior eficácia nos processos, né? Ou seja, eu reduzo o meu tempo de entrega, consigo entregar com o produto garantindo a integralidade e a qualidade dele, né? Preservando sempre a melhor relação custo-benefício, certo? Então, isso visa fazer o que a gente chama de otimização das operações logísticas, né? E também permite utilizar as melhores opções de transporte disponíveis em cada região. E em algumas regiões, talvez não seja tão fácil o acesso, por exemplo, por trem, em que eu poderia transportar uma grande quantidade, né, de uma vez só, mas talvez eu não tenha ferrovias em boa qualidade, ou talvez o tempo que o trem leva para fazer esse transporte seja muito longo e acabe não sendo tão eficiente assim, né? Então, eu vou utilizando o que eu tenho de melhor em cada região para fazer essa carga, tá? Então, o que é cada um? Por que eu tenho dois tipos, né? Por que eu tenho intermodal e multimodal? Bom, o intermodal a gente vai entender como o modelo mais simples de integração de transporte, tá? Por quê? Mais simples porque, assim, se eu preciso levar a minha carga de um lugar para o outro, tá? Mas eu não consigo levar com um meio de transporte só, a primeira iniciativa que eu posso ter é uso, por exemplo, os meus veículos. Vamos imaginar que eu seja um produtor agrícola, tá? E eu tenho um caminhão. Então, eu uso, em primeiro lugar, o meu caminhão para levar até a ferrovia, onde lá, então, ele vai terminar de ser transportado por trem, certo? Mas nessa categoria, então, o transporte ele é realizado de maneira segmentada, mas cada, cada modal de transporte é uma empresa diferente que está realizando, como no exemplo que eu dei. O caminhão é meu, depois o trem, enfim, tem o operador da ferrovia, certo? E talvez desse trem ele ainda vá depois de novo para um outro caminhão, em que esse caminhão já vai ser, então, do comprador da minha carga, tá? Ele é um processo que acaba sendo mais longo, porque cada transportador ele se responsabiliza apenas pelo seu trajeto, né? E cada transportador emite a sua documentação, faz a sua cobrança de frete, ou seja, vão ter várias negociações ao longo desse caminho, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, bom, eu dependo da disponibilidade de cada um dos transportadores e também da agilidade em emissão de documentos de cada um desses transportadores, tá?
E aí, para o transporte de carga, a gente tem uma série de documentos que precisam ser providenciados. Em primeiro lugar, tem a nota fiscal, que hoje no Brasil se trabalha com a nota fiscal eletrônica, né, a NFE. Ela é um documento obrigatório sempre que eu faço compra ou venda de produtos, certo? Só que esse documento ele fica disponível apenas eletronicamente. É a partir da nota que vai ser feita a base de cálculo para o recolhimento dos impostos, né? Mas ele fica disponível eletronicamente apenas. Então, para que cada transportador consiga comprovar a origem e destino da carga, a partir da nota fiscal eletrônica precisa-se ter, então, uma DANF, que é o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, tá? Como a nota fiscal ela fica disponível apenas eletronicamente, o documento que ele é impresso para que o transportador, seja o caminhoneiro, seja no avião, enfim, tem que ter, então, a DANF, certo? É esse o documento, então, que chegando numa aduana, num ponto de fiscalização, é esse o documento, então, é a DANF, que vai ser, então, verificado para se saber qual é a nota fiscal de origem, tá? Também vai se ter o conhecimento de transporte eletrônico, o CTE. O CTE, ele serve para documentar o transporte de cargas entre estados e entre municípios, ou seja, sempre que eu estou saindo da minha cidade, precisa ter um CTE, certo? Seja se eu estou indo para uma outra cidade ou mesmo se eu estou indo para um outro estado, tá? Esse documento, ele também é eletrônico, tá? Ele é emitido antes do transporte e aí ele vai ser registrado junto à Cefaz, Secretaria da Fazenda, e a cada vez que eu tenho uma troca de veículo, é emitido um novo CTE. Então, nesse modelo, né, de transporte intermodal, a cada vez que se faz uma troca, que a carga troca de veículo, tem que ter um novo CTE. Então, já vê que começa a gerar um processo mais burocrático, porque eu preciso ter mais documentações envolvidas, tá? Além disso, tá? É preciso ter o documento auxiliar do conhecimento do transportador eletrônico, o DACT. É a impressão do CTE. De novo, assim como a nota fiscal eletrônica, né? Ela só fica disponível eletronicamente, eu tenho que ter uma DANF, para cada CTE eu tenho que ter um DACT, tá? Que é, então, o que vai permitir fazer o rastreamento das mercadorias, tá? Aí eu tenho o manifesto eletrônico de documentos fiscais, que é o documento que garante o registro em lote de todos os demais documentos, ou seja, a partir do momento que eu faço o CTE, eu já consigo ter também o MDFE, e ele vale para todo o Brasil. Então, consigo também verificar isso, tá? Aí tem o documento auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, que é solicitado na fiscalização aduaneira. Então, toda vez, né, que se faz um transporte interestadual ou que o produto vai sair, por exemplo, do país, ou tem um produto entrando no país, ele vai passar pela aduana, pela fiscalização. E aí precisa ter, então, o documento, né, o DANDF, certo? Para verificar os dados de transporte, para ver se realmente aquela mercadoria está regular para sair de um lugar e entrar no outro. E além de tudo isso, quando se trabalha com o transporte rodoviário, que é hoje o modal mais utilizado no país, né? O motorista ele precisa ter o RCTRC, que é um termo de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas. Esse termo, ele serve para comprovar que aquela carga tem seguro também contra terceiros, ou seja, se aquele veículo que está transportando a carga, por acaso viesse envolver algum tipo de acidente, capotamento, enfim, qualquer coisa, se houver, né, desperdício da carga, se envolver pessoas nesse acidente, então existe um seguro,
né, de responsabilidade contra terceiros, ou seja, se outras pessoas foram prejudicadas nesse acidente, então a empresa que está realizando o transporte tem como arcar com os danos que ela acabou causando, tá? Então, sempre que for transporte rodoviário, tem que ter seguro não só da carga, não só do veículo, então são 3 seguros: seguro do veículo, seguro da carga e também seguro contra terceiros, né? Normalmente, né, as seguradoras, quando faz a contratação de um seguro, esse seguro já cobre terceiros. Mas o motorista, no caso de transporte de cargas, ele precisa ter esse documento comprovando que ele tem esse seguro, certo? Senão ele não pode rodar. Então, gente, quando a gente trata de transporte intermodal, a cada vez que há uma troca de veículos que está originando um novo transportador, eu posso ter um transportador responsável apenas pelo transporte rodoviário, um outro transportador responsável pelo transporte aéreo, outro transportador responsável pelo transporte no navio, né? A cada vez que essa carga troca de transporte, precisa ter essas documentações de novo. Precisa ter uma nova nota fiscal, precisa ter, que vai originar uma nova DANF, que vai originar, então, um novo conhecimento de transporte, enfim, certo? E aí a gente tem, então, a alternativa do transporte multimodal. O que é a vantagem, né? A principal vantagem do transporte multimodal? Além de estar utilizando diferentes tipos de veículos, tá? Ele está fazendo isso de maneira unificada, ou seja, é uma empresa. Vamos imaginar de novo que eu sou lá o produtor agrícola, certo? E eu consegui vender a minha carga a minha produção de soja, eu estou vendendo ela para os Estados Unidos. E eu estou produzindo lá em Santa Maria minha soja. Então, eu preciso fazer com que essa soja saia da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e chegue até os Estados Unidos, tá? Como é que eu faço isso? Eu sou apenas o produtor agrícola, eu não tenho a empresa de transportes, eu não tenho, não faz parte dos meus skills, ou seja, dos meus conhecimentos, saber como é que eu faço esse transporte. Então, eu posso contratar um OTM, que é um operador de transporte multimodal, tá? E aí eu digo para esse cara, ó, dia 21 de setembro, pode vir aqui, a fazenda fica em tal endereço, vem aqui, faz a coleta, e essa mercadoria tem que chegar, então, até o Texas, lá nos Estados Unidos. Tudo agora fica a cargo do ATM, certo? Então, um ATM, ele é um transportador que possui um registro especial na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, ele não tem direito só de fazer o transporte, ele tem o direito de fazer o transporte de maneira integrada. Ele vai fazer comigo um único contrato dizendo exatamente isso, da onde que ele vai retirar a mercadoria e até onde que ele tem que deixar essa mercadoria, e a partir disso tudo é responsabilidade dele. A parte do transporte rodoviário, se for necessário transporte ferroviário, transporte aéreo ou aquaviário, tudo é com ele. Se em algum momento essa mercadoria, né, vou transportar, vou levar soja lá para os Estados Unidos de navio, vai ocupar, sei lá, 2 containers de soja. Tem que ficar um tempo, né, não é simplesmente chega lá no porto e já consegue desembarcar, né, tem que fazer todo o processo do despacho aduaneiro, então ela vai ter que ficar ainda num armazém por algum tempo. Tudo isso quem vai providenciar é o ATM, o operador de transporte multimodal, tá? Então, o que ele faz? Ele faz o serviço de coleta. Se for necessário combinar essa carga ou separar essa carga, que a gente chama de unitização ou desunitização, a gente falou isso lá quando a gente falou da parte de armazenagem, né? Tudo ele vai fazer também. Vamos imaginar, por exemplo, que não é mais a soja, eu estou transportando roupas. Eu vendi roupas, vendi confecção.
Então, parte dessa carga, ela vai ser vendida de maneira combinada, parte vai ser vendida de maneira unitária. Ele faz tudo isso. Precisa colocar etiquetas, ele vai fazer. Ele faz a armazenagem, faz a movimentação e toda a parte de consolidação e desconsolidação documental. Um OTM, gente, ele está regulamentado no Brasil desde 1998 pela Lei 9.611, que estabelece, então, as condições para que uma empresa consiga, então, se registrar como operador de transporte multimodal, tá? Pontos importantes sobre o ATM. O ATM, ele pode ser o transportador, né? Ou seja, ele possui os próprios veículos, mas ele também pode ser que ele seja, vamos dizer, uma espécie de agente integrador, em que ele contrata outras transportadoras para concluir o processo, ou seja, talvez esse OTM, ele tenha de maneira própria só caminhões, mas ele faz a contratação também do agente ferroviário, do navio, do container, ou seja, ele não precisa ter propriamente todos os recursos, mas é ele que faz a integração, certo? E outro ponto extremamente importante que torna vantajoso a contratação de um ATM é, para quem necessita fazer o transporte, né? É que é o ATM que responde por qualquer prejuízo. Ou seja, se a carga sofrer algum tipo de avaria, se for perdida, se for roubada, se houver atraso na entrega, quem responde por isso é o ATM e não o proprietário da carga, tá? Isso no transporte, nas exportações e importações, isso vai ser bastante importante, certo? Então, quais são as vantagens da multimodalidade? Toda a operação ela vai ser coberta por um único documento fiscal. Por quê? Porque eu tenho um só agente que está responsável desde a coleta até a entrega. Então, ao invés de ter que ficar emitindo todos aqueles CTEs, por exemplo, ele vai emitir o conhecimento de transporte multimodal de cargas, o CTMC, tá? Então, vai ter uma nota fiscal, vai ter uma DANF e vai ter um CTMC. Então, agilizou muito a parte de documentação, né? Para o embarcador, ou seja, para quem está mandando a mercadoria, isso agiliza muito porque reduz a parte burocrática, ele está negociando com uma pessoa só, né? Então, eu lá enquanto produtor rural, né, por exemplo, eu tenho que contratar apenas uma empresa e só fico, né, só tenho que me preocupar com o dia que ele vem buscar a carga e acabou, né? Para o próprio operador, né, ele permite planejar melhor a estratégia logística, ou seja, ele se torna uma empresa mais eficiente justamente porque ele consegue se organizar melhor, né? Então, sabendo o quanto que ele tem de carga para coletar e o quanto que ele tem de carga para descarregar em cada lugar, ele consegue organizar melhor, se ele consegue combinar essas entregas, se ele precisa fracionar alguma coisa, quais os recursos, né, quais os modais de transporte que ele vai utilizar. E para todos os envolvidos, né, para quem está vendendo, para quem está transportando e para quem está comprando, gera economia, porque a partir do momento, né, gente, que eu tenho vários atravessadores, ou seja, vários agentes de transporte, cada um precisa colocar o seu preço e a sua margem de lucro. Então, isso se torna, obviamente, mais caro, né? Agiliza, porque, de novo, né, esse cara aqui, o ATM, ele está planejando as entregas de uma maneira que vai otimizar também o tempo dele, porque quanto mais entregas ele fizer em menos tempo, para ele é melhor, né? Significa que ele aumenta a sua capacidade de entrega. Então, ganha tempo para todo mundo e torna o processo mais eficaz para todo mundo, tá? Ainda assim, né, vocês viram, né, isso está regulamentado desde 1998, ou seja, a gente tem aí 24 anos, né, desse modelo existente no Brasil, né? E olha, considerando tanto em tempo de país quanto em tempo que a gente
importa e exporta produtos, né? Aí pensa um pouquinho no quanto que a gente já perdeu em eficiência, né? E por que isso, né? É difícil realizar multimodalidade no Brasil? A gente ainda tem bastante desafios em relação a isso, tá? O primeiro está relacionado em quem precisa do transporte saber a diferença entre o que é intermodal e o que é multimodal. A gente ainda tem, dos próprios empresários, a gente ainda tem uma dificuldade de entendimento quanto a isso, tá? A gente tem, obviamente, dificuldades de infraestrutura viária, né? A nossa malha ferroviária, ela poderia ser melhor explorada, assim como a nossa capacidade hidroviária, né? E o custo do transporte rodoviário, né? Tem também problemas de infraestrutura nos terminais, nos aeroportos e nos portos, né? Por exemplo, Porto Alegre, né? Agora que está se preparando para ter um aeroporto com capacidade para receber aviões de grande porte, né? Aviões de carga, né? Nos portos também a gente tem muita ineficiência ainda, né? A gente tem um emaranhado jurídico e tributário que dificulta a operação da multimodalidade. Como a gente tem muitos tributos incidentes sobre mercadorias, isso gera uma incerteza jurídica na compensação de créditos, né? Porque cada estado tem a sua alíquota de ICMS, né? Imposto sobre Comércio de Mercadorias e Serviços. Então, cada vez que eu estou transportando produtos, né? Por exemplo, de um estado para outro, estou mandando produtos calçados aqui do Rio Grande do Sul para São Paulo, existe uma diferença nas alíquotas de ICMS. O operador do ATM, como ele que está fazendo a emissão da documentação, ele tem que entender como é que ele vai fazer essa compensação dos créditos. E esses tributos, gente, eles mudam, né, as suas formas de compensação constantemente, então gera muita incerteza de vai valer a pena fazer desse jeito, tá? E também, né, a dificuldade aqui na consolidação e desconsolidação dos modais. Então, o que eu consigo, né, fazer em cada um dos modelos, tá? Como que eu fraciono as cargas, como que eu otimizo as cargas, né? Tem muita dificuldade, então, em relação a isso. E tem as dificuldades, então, que são oriundas da infraestrutura de transportes no Brasil, né? Quando a gente pensa na nossa infraestrutura de transportes, bom, a nossa malha ferroviária, né, ela tem uma capacidade muito reduzida, né? A gente viu isso na nossa aula, né, de modais de transporte, a gente utiliza muito pouco a nossa capacidade de trens. E além disso, né, a malha ferroviária ela acaba muitas vezes tendo interferência das áreas urbanas, o que torna mais difícil a operação de um trem, certo? Aqui na região metropolitana, por exemplo, né, a nossa malha ferroviária é a mesma, né, parte da nossa malha ferroviária aqui na região metropolitana é a mesma utilizada pela Transurb, né, pelos trens metropolitanos. Então, não consegue se ter, né, utilização dos trens de carga em horários de pico, por exemplo, do Transurb, né. No setor rodoviário, a gente sabe da má conservação das estradas. A gente ainda tem muitas estradas que seriam estradas importantes para o transporte de carga e que não são sequer asfaltadas, né? Isso origina um problema muito sério para escoar nossa produção agrícola, que é a maior parte da nossa exportação, né? Deficiências na sinalização que dificultam tanto com que o motorista saiba se ele está na região correta, quanto, né, saber das condições de tráfego daquela estrada. No setor aéreo, a questão está relacionada a condições de armazenagem e instalações.
Por exemplo, faltam câmaras refrigeradas nos aeroportos para fazer transporte de produtos perecíveis, por exemplo. E aí aqui não precisa nem ser relacionado única e exclusivamente à exportação, mas a gente poderia ter, por exemplo, um transporte muito mais eficiente de carnes e leites, mas a gente não tem essa capacidade, né, para transportar esses produtos perecíveis, e acaba sendo, então, mais fácil fazer o transporte deles em caminhões frigoríficos, mesmo que isso leve muito mais tempo, tá? A gente tem terminais aéreos que estão operando acima da capacidade, né? E a falta de mão de obra, tá? Principalmente para liberar mercadorias dentro de padrões internacionais, ou seja, saber quais são as legislações e as condições de cada país, né? Não faz muito tempo, por exemplo, né? Ficou bem divulgado a questão de uma carga de frangos que foi mandada para a Europa e não foi aceita lá. E retornou para o Brasil porque estava fora das condições sanitárias, ou seja, falta fiscalização, falta entendimento, tá? O transporte rodoviário, que poderia servir muito, né, principalmente para transporte de grãos, agilizaria muito, né, uma série de despachos relacionados aí de novo à nossa produção agrícola, mas a gente ainda tem um pouco investimento na rede rodoviária, é o modal mais recente, né, entre todos os outros, e a gente ainda tem pouco investimento, né, na rede, né. Vocês devem lembrar também em 2018, quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, né, da falta de combustíveis, e que poucos eram os postos de gasolina que tinham interligação rodoviária para receber combustível. E é muito fácil, assim, né, em termos de eficiência produtiva, fazer o transporte de combustível e de gases através de dutos, né? Mas falta investimento. No setor aquaviário, a gente tem um problema muito sério ainda, apesar da nossa grande extensão hídrica, né? A gente tem portos com limitação de acesso marítimo. Isso significa, gente, que parte dos nossos portos, eles não comportam navio de grande porte. Porque o navio de grande porte, ele precisa de uma extensão mínima, né, que a gente chama de calado, para que ele possa ancorar no porto, e acaba que algumas vezes determinados portos não têm. Hoje o nosso porto com maior capacidade, né, de dragagem, a gente chama, é o Porto de Santos, que está sempre sobrecarregado, né? Restrições de acesso, porque é isso que a gente está vendo aqui na intermodalidade e multimodalidade. Para o produto, né, para a carga chegar até o porto, ela depende de um outro transporte. Então, ou essa carga chega no porto por trem, ou chega por transporte rodoviário, né? Só que daí, quantos caminhões tu precisa para abastecer um container? Olha a capacidade de um container, olha a capacidade de carga de um caminhão. Então, tu precisa de muitos caminhões para abastecer um container, ou seja, começa a gerar um excesso de caminhões na entrada do porto, né? E o acesso ferroviário, daí a gente volta para a questão de que a gente tem uma reduzida malha ferroviária e não consegue, nem todas elas têm interligação com o porto, tá? Para o transporte por rios, a gente ainda tem deficiências de sinalização, problemas de balizamento, restrições de navegação. Então, precisa-se muito investimento, né, na parte de infraestrutura de transportes para que a gente realmente torne o Brasil um país mais competitivo em relação à sua capacidade de entrega de mercadorias, não só internamente, mas também para importações e exportações. E interessante, né? Esses dados aqui
dos problemas da infraestrutura de transportes no Brasil são da própria Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, dados de 2014, tá? A gente tem alguns projetos já do governo federal investindo, né, para a melhoria da infraestrutura de transportes, tanto na parte tanto na infraestrutura mesmo, como o projeto de cabotagem que eu mostrei para vocês na aula passada, mas ainda, né, também tem necessidade também de melhorar o nosso emaranhado jurídico e burocrático para que esses transportes se tornem mais eficientes. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Até a nossa próxima aula. Um abraço para todos.